E aí, Guilherme, o que tu gosta de fazer no fim de semana? Ah, Ângelo, eu gosto de encher a cara às 9 da manhã e torcer pro menino Ney trazer o nosso Hexa. Toca a vinheta, então. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Certo, jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ucrania Cast. Hoje aqui, né, com convidados. Então, quem vos fala aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado, ele. O Ângelo, P2. Não faz muito sentido eu falar meu nome antes, né? E depois dizer que é P2, porque P2 é uma coisa secreta, mas... P2 é o nosso paisano aqui. Mas ao lado aqui também da gente, né, tem a Mariane, a nossa convidada especial. Se apresenta um pouquinho, Mariane. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Mariane, sou pesquisadora sobre futebol, né? Fiz TCC, mestrado, doutorado em antropologia sobre futebol e estamos aí. Aí, boa. Então, do outro lado... Doutora entendida do assunto. Carteirada monstra. Do outro lado, Carlos Henrique Pianto, o Barba Ruiva em Cantos Obscuros de Florida. Eita. O Messi não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Sensacional. Né? E ao meu lado aqui, né, o nosso outro convidado também, o William. Se apresenta um pouquinho, William. Opa, meu nome é William, como já dito antes. Eu sou programador e só gosto de futebol. Eu não tenho doutorado nesse assunto. E muito menos a gente, né? Como eu e o Ângelo, nós somos dois ignorantes a respeito de futebol. Eu não faço ideia, né, de nada relacionado ao futebol. A gente resolveu chamar então esses convidados para ajudarem a gente, né? E a ideia inicial para a gente dar um pontapé aí para esse assunto, né, foi o nosso querido Thiago, além da Copa do Mundo, óbvio, né, do Hexa, que já é uma realidade, né? O Thiago Leifert, o nosso querido apresentador de vários programinhas aí na Globo e gosta de apresentar programa de Copa e tal. Ele deu uma declaração aí um tanto polêmica sobre a questão de politizar o esporte, né? Principalmente no futebol, mas dá pra gente encaixar isso aí em outros contextos. Mas ele condenou a politização do futebol, né? Quer explicar um pouquinho como é que ele discorreu sobre essa fala aí? Então, né, ele escreveu um artigo aqui numa página da Globo, GQ da Globo, nem sei que porra é essa, né? GQ, mas enfim. E daí essa coluna dele repercutiu porque justamente, que nem o Guilherme falou, né, ele condenava, dizia que política e esporte não dá para ser misturado, né? E depois ele levou uma enxurrada aí de comentários mostrando como era uma ignorância dele afirmar tal coisa, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E daí, nesse clima de Copa, a gente achou interessante fazer, aqui no Ucrania, né, fazer essa ligação, futebol e política, esporte e política, né, comentar relações históricas que existem, que sim, não dá para desvincular, né, e falar aí sobre alguns estudos de caso, algumas Copas que aconteceram, né. Hoje o foco é em Copa, outro dia a gente está pensando em fazer sobre clubes e tal, mas hoje que a gente vai tratar sobre Copa. E sobre lá a coluna do Thiago Leifert, né? Eu gostaria só de ler aqui um trechinho que ele colocou aqui. Faça isso. No final, né? O que ele encerra o artigo. Tem muita coisa contaminada por aí. Precisamos imunizar o pouco espaço que ainda temos de diversão. Testando no Facebook. Deixem o esporte em paz. Isso aí é para ilustrar, então, mais ou menos o sentido que ele quer dar ali na coluna dele. E acho que agora a gente pode começar a discutir por que isso não faz muito sentido, não se sustenta por muito tempo. Exato. Só para fazer um adendo aí nesse comentário aí, desculpa, Raça, do que o Ângelo colocou do Thiago Leifert, eu queria deixar inicialmente que a política e futebol existem bem antes do Facebook, por favor. Não. Sim. Vai lá, aproveitando aí, Carlos, o que você acha dessa fala? Você acha que o esporte hoje, ele ser politizado é algo negativo, algo positivo? A resposta é óbvia, né? Mas coloque as suas impressões a respeito da fala do nosso Thiaguinho. Não, mas é que tá, brother. É o seguinte, o esporte tem que ser politizado, não pode ser politizado. O que é que dá pra gente separar do que acontece de política no mundo? Sobretudo quando a gente tem um esporte de nível mundial. Aliás, uma competição de nível mundial, né? Então,
por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Egito, por exemplo, né? O Egito teve um momento interno conturbado, vamos dizer assim, uma derrubada de governo lá em 2011, se não me engano. Se isso estivesse acontecendo agora, com o Egito participando da Copa, isso com certeza se refletiria na postura dos jogadores do país, né? A abertura da Copa do Mundo, teve um cidadão lá mandando o dedo do meio pro Putin ali. Justo, inclusive. Então, assim, a gente deve politizar o futebol ou não? Não depende da gente, isso vai ser politizado, porque as pautas, elas acontecem, isso não é uma coisa, nossa, não pode fazer assim, né? Por exemplo, eu até peguei aqui, até vou fugir um pouco do saco pra mala, mas ainda um pouco nessa linha, só que eu queria fazer esse comentário aqui. A capa meia hora de ontem, se não me engano, traz uma foto em cima do Neymar ajoelhado chorando, e eu não quero aqui fazer uma crítica ao menino Ney, nunca faria isso. Nunca critiquei? E nunca criticarei, nunca. E um pequeno texto aqui embaixo, a foto do enterro do menino Marcos lá. Foi baleado no Rio de Janeiro pela Polícia Militar. E aí ele faz um texto aqui, no instante em que milhões de brasileiros se emocionavam com o Neymar ajoelhado em campo, mãos ao rosto para esconder as lágrimas de alívio pela vitória do Brasil contra a Costa Rica na Copa, o casal, o Roberto Carlos Natal e Marli, não sei o que, vai contando, né? E o caixão, perdão, isso aqui nem é do menino Marcos, é do outro rapaz, o menino Guilherme também, de 14 anos, morto a tiros no Realengo. Então, assim, faz um link direto entre futebol e política, né? A gente considerar que segurança pública e também faz parte de um assunto político, né? E outra coisa, o Ângelo, ele mencionou, né, antes da gente trabalhar a pauta um pouquinho melhor, ele falou do Aristóteles, né, que Aristóteles diz que todos nós somos animais políticos e tal, né, porque a gente interage... Os antigos já sabiam disso. Então, a gente interage... Você estava confundindo o jogador com... Não. Mas a gente interage com os outros por meio da sociabilidade, e todos nós temos interesses, né? E isso nos torna políticos, né? Nesse sentido. Então, não tem como escapar, né? As coisas vão ser politizadas, como tu mencionou, tu falou muito bem, né? Elas não vão ser politizadas, né? Mas elas vão chamar ações políticas, né? Você que vem, se você que tá ouvindo vem de uma escola pública, eu vim de escola pública, sabe? Tu pergunta pra qualquer menino ali que tem pobre, de uma família pobre, que vem de moco e vem de coisa, no ensino fundamental 1, o que eles querem ser quando crescer? Cara, muitos queriam ser jogadores de futebol. Por quê? Porque isso aí é uma forma, que é uma expectativa que eles têm de ascender socialmente, já começa por aí. Notoriedade. A relação com o Imperador, a relação diga, com né, a sociedade já começa por aí. O Didico Imperador nunca esqueceu suas raízes, né? Isso. Com certeza. O Romário tem vários momentos aí, imagem, tem até um documentário dele com a rapaziada no Rio de Janeiro, quando ele jogava na Holanda ainda, tem um documentário holandês, ele sempre, né, teve contato com as suas raízes. Eu não sei agora como é que tá, porque a gente fica mais sabendo agora do Romário na política do que dos bastidores da vida dele, assim como quando era jogador, né? Mas tem assim. É pra tu ver, esse negócio da politização aí, a gente vai ver, o Brasil empatou com a Suíça no primeiro jogo da Copa, né? 1-1. E aí os memes que a gente via na internet é tipo, mas o Brasil tem um 7-1 contra a Suíça na desclassificação, não sei o que, tá ligado? Sempre tem esse papinho. Mas assim, independente de a gente concordar ou discordar, e eu acho isso uma merda, mas tá politizando o esporte, pô? Não tá politizando o esporte? Então assim, aí não pode a gente falar que a gente perde 7-1 pra um país da Europa aí. É um país da Europa. E que tem qualquer índice social melhor aí, dizer, mas não... Aí quando alguém faz uma manifestação, não, mas não pode fazer aí, porque fica embaçado. Sem contar que não estão falando aí, que é importante, que o suíço tem conta na Suíça muito mais do que o brasileiro tem. Queria falar, Mariana. Essa foi boa. Vai lá, Mari, dá a tua visão aí sobre o assunto. Então, gente, o que eu acho mais legal dessa visão aí do Thiago Leifert é que tiveram outros
jornalistas que replicaram, né, daquela enxurrada de pessoas falando, e o que eu acho melhor, assim, que falou foi o José Trajano, né, um dos caras que criou a ESPN Brasil, e ele chamou esse jornalismo que o Thiago Leifert faz de jornalismo sapatênis, né, o pasteurizado, homogeneizado, tipo, totalmente sem personalidade, assim. E aí foi legal, porque depois o pessoal replicou isso na internet, que então o Thiago Leifert seria o sapatênis do pé direito e o Gregório do Viviero o sapatênis do pé esquerdo, né? Mas enfim, segue o baile. E eu acho assim que quando ele fala isso, quando o Thiago Leifert escreve uma coisa como essa, ele tá jogando toda a formação dele de psicologia e de jornalismo, tipo, no ralo, né? Porque se a gente for parar pra pensar na história da formação do Brasil, o futebol aparece como um elemento de força política desde o início, né? Se a gente, para quem não sabe, o futebol no Brasil era um esporte de elite. E a partir do momento em que ele começa a ser pensado como um esporte popular, a gente tem essa modificação de quem pode ou quem não pode jogar o futebol de maneira legalizada. Então, o futebol está na formação da sociedade brasileira desde o começo, e isso passa por uma questão política também. Agora, eu acho que a gente não deveria levar o que o Thiago Leifert fala, escreve ou coloca nas redes sociais como um referencial para pensar o futebol, né? Senão a gente vai estar aqui jogando todos os nossos esforços pela lata do lixo, né? Eu particularmente não concordo com a visão dele, com a postura política dele também, né? Vamos ser o isentão aqui só quero o meu divertimento, o meu lazer, não quero pensar nesse problema nesse momento. E aí, como o Carlos levantou, eu tô pensando aqui no exemplo do Messi, né, que se recusou a jogar num campo, agora aqui, antes da Copa começar, num campo em Israel por conta da questão da Palestina, né, então tem um posicionamento político também do jogador, né, especificamente. E não dá pra gente dissociar uma coisa da outra, assim. Ainda mais se o futebol tem essa dimensão global capitalista, né? Não dá, esse futebol, pelo menos, aí não dá para dizer que não tem. E não pensar no sistema de política ou nas políticas globais envolvendo o futebol é impossível, assim. Sensacional. Não, o brasileirinho ele tem medo de politizar qualquer coisa, né? A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Que eu comentei sobre o medo das pessoas de politizarem histórias em quadrinhos, por exemplo. Muitos autores de histórias em quadrinhos utilizam os quadrinhos como ferramenta para colocar sua opinião, né, e fazer algumas críticas sociais à medida que eles enxergam e tal, né. E os fãs de quadrinhos, né, nerd é uma raça irritante. E aí os fãs de quadrinhos reclamam, estão politizando super-heróis, porque é só um quadrinho, é diversão e tal. Mas assim, não sei por que o brasileiro tem tanto medo de politizar as coisas, né, ou de enxergar as coisas com viés político. Esse mas é um lance mais de agora, eu acho. Né? Acho que é porque por conta dos atritos aí, né? A partir das grandes manifestações lá. E é sempre quando a opinião política vai de encontro à tua, né? Quando ela é diferente da tua, assim, né? Aí não. Pô, pra que politizar isso aí, né? Mas assim, se a gente for pegar a história dos quadrinhos, também dando um pouco da mudada, assim, sempre tentaram fugir as próprias editoras dos assuntos políticos, principalmente as maiores, até um determinado momento que um pouco disso começou a mudar, porque a comunicação começou a massificar, assim, né? Sim. Então, eles acabaram mudando um pouco, assim. Então, hoje, tu tens uma Kamala Khan, por exemplo, que é muçulmana nos Estados Unidos, né? Sim. Não, na década de 60, o Stan Lee usou muito do contexto explosivo dos direitos sociais lá nos Estados Unidos para criar vários heróis, assim, mas... Quando surgiu os Panteras Negras nos Estados Unidos, eles tentaram mudar o nome do Pantera Negra exatamente. Sim. Mas então, ao mesmo tempo que tentava desassociar, não tinha como desassociar. É mais ou menos a lógica do futebol. Ao mesmo tempo que as pessoas tentam desassociar a política e o futebol, esses dois assuntos eles vão se unir de alguma maneira, sabe? Isso depende, obviamente, do contexto de uso de cada um. Mas como tá o brasileiro, por exemplo, que a gente tá falando de Brasil. Sim. Isso vai acontecer naturalmente. O William tá meio quieto, tem alguma coisa pra acrescentar, William? A gente não perguntou, né? Sim. Vai, pode falar. Eu ia falar agora. Que eu gosto da frase do colega do Sócrates. Não era o Aristóteles, era o Casão. O Casagrande.
que sobre essa fala do Thiago Leifert, ele disse, não respondendo diretamente ao Thiago, mas ele disse que quem proíbe o jogador de participar de ações políticas está indiretamente apoiando ideias reacionárias. E eu acho que a tentativa de separar é justamente essa. Se tu tá tentando tirar algo que representa a realidade das pessoas com força reacionária de pensamento crítico, né? Uhum. O isento ele não é isento, né? O Casão foi da democracia corintiana também, né? Sim. Bacana. A questão do ser isentão é que tu não é isentão. Tu tá sendo, na verdade, favorecendo o status quo. É fascistão, né? Não é isentão, é fascistão. Principalmente a galera que diz como isenta, ela tá sendo bem mais fascista, ou com os pensamentos muito mais fascistas do que isenta, propriamente dita, né? Vamos manter a coisa do jeito que tá, e a coisa do jeito que tá não é boa pra ninguém, ou só é boa pra uma pequena minoria. Tipo. Muito assim, por exemplo, vai ver alguém agredindo alguém na rua, sei lá, quando eu estou agredindo uma criança na rua. Eu disse, não, eu não vou, eu sou isentão. Eu não quero me posicionar, não. Eu tava se posicionando, a criança apanha na sua frente, você tá vendo se apanhar e não tá fazendo nada. Exatamente. Mas o lance do Messi eu achei que foi meio gato ali, porque aí foram as fontes que eu tive acesso, pelo menos, né? Porque eu pesquisei um pouco sobre isso, e o que eu vi é que tinha manifestação dos palestinos para que o Messi para que a Argentina não jogasse, principalmente para que o Messi não recusasse jogar pelo tamanho que tem a figura do Messi, né? Maior que a seleção argentina hoje, claro. Que é uma merda. Apesar de pipocar. E é verdade. E o que aconteceu, pelo menos que eu vi, ao passo que tinha pressão também do governo de Israel e tal, foi que a AFA, né, a Federação Argentina de Futebol, ela cancelou o jogo, fez uma nota e cancelou o jogo por motivos de segurança. Assim, olha, a gente tá com medo de que a gente vai jogar, os palestinos e os israelenses caem na porrada no meio do jogo, dê merda, e a gente vai pra jogar a Copa e o Messi tá pra jogar. Eles não disseram com essa palavra, mas deu pra entender, ficou bem claro na nota que eu li deles, do próprio AFA, né? Deu alguma merda e sobra pro Messi, pra algum jogador da seleção argentina. Eles cancelaram o jogo por segurança. Eu, particularmente, não vi nenhuma manifestação do Messi ou da seleção argentina em prol da Palestina. Na nota da AFA, inclusive, eles pedem desculpa a Israel por não fazer o jogo, assim, né? E mesmo assim, Israel ficou putinho. Como é que se fuder Israel também? Agora, nessa questão palestina... Tem que acabar Israel. Tem que acabar Israel. Tá certo, indignação. Mas nessa questão palestina, eu queria lembrar um episódio, 2 na verdade, que são muito interessantes, assim, de alguns anos atrás, que o Cristiano Ronaldo recebeu um prêmio, uma chuteira de ouro de artilheiro, e leiloou o prêmio, deu o dinheiro aos assentados palestinos, e 1 ou 2 anos depois, um amistoso entre Portugal e Israel, ou no jogo da eliminatória, talvez, entre Portugal e Israel, ele se recusou a trocar de camisa com o jogador de Israel, dizendo que não queria usar um símbolo de um Estado assassino no peito, e foi bastante criticado, tá? Até hoje, é engraçado, né? Hoje que gente que eu vejo falar mal de Israel no Facebook, naquela época criticava o Cristiano Ronaldo, o que eu acho isso ótimo, você tem todo o direito de mudar de opinião, sobretudo se for para melhor, né? Que bacana o Cristiano Ronaldo. Muita gente fala que ele é mascarado, mas ele tem umas atitudes massas, cara. Eu acho ele fofinho. Eu acho que ele é um cara metrosexual, mas com um pensamento de coletividade bem forte, assim. Pelo que das coisas que eu penso, que eu já li dele, assim, de ele nunca esquecer a origem, de onde ele veio, de ele dar um retorno financeiro pro bairro, pra comunidade de onde ele veio. Eu acho ele um cara, assim, bem sincerão, massa, sabe? Adora pentear o topetinho, mas tá ali pensando no bem social, assim, da galera, sabe? Ele não é metrosexual, né? Ele é quilômetrosexual, porque ele é maravilhoso. Né? Nossa, que piada horrível. Ele fica se olhando no telão na hora do jogo, assim, sabe? Só falta mandar beijinho pra cima. Eu não sei. Agora só falta ele parar o jogo pra ir olhar ele mesmo no árbitro de vídeo, né? Vou conferir também. O Cristiano Ronaldo ficou com essa mácula por causa das últimas 2 Copas, mas ele tá arregaçando nessa Copa, né? Bateu todos os gols de Portugal até agora. Ele é o contrário do Messi total, né, cara? Porque ele não pipoca nem um pouco, ele chama toda a responsabilidade e ele vai lá e comparece.
E é uma seleção que só tem ele. É que nem a seleção argentina, só tem o Messi. Mas voltando aqui, eu queria só ressaltar. Volta, cala a boca. Hoje é a nossa âncora, né? Começa pode. É porque eu não sei falar de futebol, tá ligado? Daí eu sei falar de história e política. Eu sei de memes, é por isso que eu sei de tudo isso. Eu tô pegando a bola e saindo do campinho. Mas continuando. Aqui acho que a gente viu 2 pontos, né? 2 planos. Porque, tipo, primeiro não dá pra desvincular futebol e política mesmo se quiser, né? Outras atividades se quiser. Só que o Leifert lá, né? Ele traz um caso de uma manifestação de um jogador, né? Numa partida, uma manifestação política, né? E daí isso já é outro assunto, outro plano, né? Pode até... Existe a possibilidade de misturar, mas ele acha que não deve. E daí eu queria destacar esse caso aí que o Carlinhos aí trouxe, da questão do Cristiano Ronaldo. A importância dos jogadores eles manifestarem posicionamento político justamente pela questão de visibilidade que eles dão, né? Por serem figuras, enfim, não ser um estudante do o movimento estudantil lá tomando porrada, né? Que não vai, enfim... que vai atingir só algumas pessoas das redes sociais. Não, os caras, eles estão num local de fala diferente, eles estão numa posição social diferente e o discurso que eles vão fazer vai chegar, né, das pessoas. Então, eu acho que isso daí também é importante de se considerar. Imagina, se a roupa da namorada dos caras é notícia no mundo, o que é a opinião sobre algo que de fato faz diferença no mundo, né? Não é real. O problema é que esses caras, às vezes, eles assinam uns contratos, assim, com esses grandes clubes, de algumas posturas para além... Por isso que eu falo do Thiago, ele é extremamente estúpido, assim, não tem outra palavra para definir. Porque esses caras, quando vão assinar esses contratos de multimilionários, eles têm cláusulas além do campo. Você tem que se comportar de maneira X, de maneira Y. Se o cara for gay, aí a gente sabe que tem muitos coleguinhas que são gays aí nesse meio de campo, literalmente, que não podem assumir sua sexualidade publicamente por conta de patrocínio, por conta disso, por conta daquilo. Então não dá pra pensar assim que o cara vai assinar esse contrato de trabalho só pra dar aqueles chutes maravilhosos, fazer 1000 gols, sei lá o que. Tem uma série de cláusulas ali de comportamento. Talvez, por isso, eles não se assumam publicamente com algumas posturas políticas. E quando assumem, tipo o jogador lá que o Thiago Leifert tá criticando, os patrocinadores caem matando de pau, o cara fica tipo de escanteio, fica na geladeira, né, não consegue mais trabalhar. Então é uma postura, a gente não pode pensar nunca que esse futebol aí que tá passando na televisão, que a gente tá assistindo na Copa, não tá dentro de um sistema capitalista e que ele segue uma lógica muito específica, né? Bem no meio da cara do Thiago Leifert. Foi uma ótima colocação. Bem no meio da cara dele. Até pegar o caso do Ronaldo, por exemplo. Bom, a coisa mais comum que tem entre jogadores de futebol é orgia com uma porrada de mulher aí, modelos, sei lá o que, paniquete, essas porra tudo, né? E aí o Ronaldo teve aquele lance com as 3 travestis. Pra um assunto aqui? Não, é que é política, cara. Gênero também é política, né? E aí o Ronaldo teve o caso lá com as 3 travestis, que não sei o que não sabia, isso aí pouco importa. E ele quase perdeu o patrocínio que ele tinha da Nike, que era vitalício, por conta disso. Assim. Então, tipo assim, se ele tivesse ido pra um sítio fazer orgia com as modelos, ele é capaz de ganhar um contrato por causa disso, fazer propaganda, zoando isso aí, tá ligado? Mas aí ele foi se envolver com 3 travestis e ele, não, porra, olha o que o Ronaldo fez, olha que péssimo exemplo, né? Não, e aí ele livrou a cara nessa situação dizendo que ele tava, tipo, procurando droga com elas, né? Não sexo. Então tudo bem dar drogas, mas sexualmente com elas é um problema, assim. Eu só tava tentando deslocar um corpo aqui. Drogas também não tem problema nenhum, né? Mas, não tem problema nenhum, saca? Mas, tipo, é livrar uma coisa dizendo outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Não é um atenuante, né? Também não é um agravante, sabe? Só Só cada um sabe o seu, né? Cada um cuida do seu, mas, tipo... Então a gente tem que pensar que esses jogadores muitas vezes não podem falar ou ter qualquer postura, porque se eles tiverem qualquer postura mais socialmente engajada, e a gente sabe que essas posturas políticas, sei lá, Ronaldo tava lá, tipo, não, a culpa não foi minha, né? Eu votei no Aécio. Então se a gente tá falando do Ronaldo, vamos continuar falando, tipo, ele assumiu uma postura política, sabe? Tipo, nesse momento. Fez camiseta e esse pessoal que reclama aí da postura política, sei lá,
Cristiano Ronaldo, do jogador que seja, compartilhou foto do Ronaldo com essa camisa, ou tinha a mesma camisa, ou bateu palma quando o Felipe Melo botou vídeo dizendo que ia votar no Bolsonaro e tal. Então, assim, o problema não é politizar. Fez isso? E nunca foi politizar o esporte. O problema o Felipe Melo é um grosso mesmo, uma opinião diferente da sua, é uma visão diferente da sua. Aí o cara quer pagar o isentão. Não é isentão, ele só quer calar uma voz que é diferente daquele que acredita. Exato. Não, esse negócio aí de ficar cheio de dedos, né, quando dá entrevista ou quando toma atitudes políticas, né, a gente vê muito bem na fala de alguns jogadores que, sei lá, estão dando entrevistas normais e que os caras não falam, eles falam um monte de coisa neutra. Eles têm uma linha, assim, que eles não podem se desviar nem um segundinho, nem pro lado aqui, nem pro outro lado. Porque eles provavelmente têm um monte de patrocinador por trás, né, e eles estão pisando em milhões de ovos, assim, para não falar nada que possa prejudicar um patrocinador ou evitar um contrato no futuro, né. É muito louco isso aí. Inclusive, esse rolê dos patrocínios é legal, e ali é um próximo ponto de pauta também. Não vou adiantar, só vou dar a dica. Que o Washington Oliveto, o gancho. Que o Washington Oliveto foi o primeiro marqueteiro a colocar patrocinadores em camisas de futebol de times brasileiros, que era do Corinthians. E foi logo nessa época aí da democracia corintiana, entendeu? Então tem um lance aí de marketing, de patrocínio e de futebol, que é um troço antigo já, e são os patrocinadores que mandam, sabe? Tipo, você não vai ostentar o meu nome da minha empresa e fazer qualquer porcaria, saca? É o seguinte, tem que pensar, a gente tem que, por exemplo, a gente tá falando de questões de conflitos mundiais e política internacional e tal. A gente tem que lembrar aqui do nosso cantinho e saber que diversas empresas nacionais e principalmente multinacionais financiavam a ditadura no Brasil, por exemplo, né? Sim. Como financiam ditaduras no mundo inteiro, ou governos no mundo inteiro. Então vamos fazer um parênteses aqui, imaginar que, sei lá, o Itaú financie, eu não sei se financia, mas não duvido ser, mas o Itaú financia a repressão contra o povo palestino, por exemplo. Né? Olha, o processinho que você vai levar, amigo. É só uma suposição, hein? Um banco laranja, então, foda-se. E o Itaú, um banco novo, né? Patrocina uma determinada cidade, uma determinada seleção, por exemplo. E aí já proíbe, desde o início, que os jogadores dessa seleção façam qualquer tipo de manifestação contrária ao governo que ele tem negócios, assim, né? E ele também fala então, porque foda-se, ele financiar a ditadura no Brasil, então eles não vão se fuder também. Não, e até a Copa de 70, o Brasil utilizou ela como uma autopromoção do regime da ditadura militar, né? É louco porque durante o regime militar no Brasil, a seleção e a noção de Brasil mesmo foi muito associado. Então, tipo, quando a galera vai fazer essas manifestações aí em 2013 e começa a usar a camiseta verde e amarela da seleção brasileira, tem muito desse resquício aí da época da ditadura militar, porque a noção de amor à pátria, hino nacional, os nossos símbolos de brasilidade, o hino, é a camisa da seleção brasileira, é o patinho da Fiesta a partir de agora, né? Tipo, são essas coisas assim, sabe? Então tem essa ligação entre a ditadura militar e a seleção brasileira durante todo o período de ditadura militar no Brasil, né? Dessa formação, do treinamento que os próprios jogadores recebiam, que era quase que um treinamento militar. Então tem toda uma conexão muito louca e era endossado, né? Não sei quem era o presidente da CBF durante todo esse período, mas eu acho que ele era um general também. Não lembro o nome do cara. O presidente da CBF eu acho que era o Ricardo Teixeira, não? Nessa época? Então tinha. Não, a ditadura são 21 anos. O mandato do Ricardo Teixeira começa por ali. Porque ele ficou 20 e poucos anos, acho que 30 anos, quase 30 anos. De repente, pode ser, não lembro agora também. Mas naquela época, o Ricardo Teixeira era muito forte, né? Junto com o João Avelange, que era da FIFA, né? E é sogro do Ricardo Teixeira, né? Então, basicamente, a CBF é uma grande família, né? Não, galera, o Pelé foi garoto propaganda do Médici, né? O Pelé foi garoto propaganda do Médici, assim. Isso a gente não traz, assim. A gente acha que o Pelé é o nosso grande rei, mas ele foi lá, tava lá fazendo propaganda pro governo Médici. Médici foi o quê? 50, 60? Não. Médici até 72, 3 ali.
69 até 73, 74. Isso, 69 até 73. Isso, mas eu tava lá o Pelé fazendo propaganda, tipo, pró-governo Médici, assim. Então... O Pelé, inclusive, ele tem várias falas sobre a questão do racismo e de não falar sobre, né? Aquele velho discurso, é só não falar a respeito que vai deixar de existir. Ele sempre falou muito nesse sentido, né? Antes de crucificar o Pelé, a gente tem que fazer também um retrato, um recorte do que aquilo de como aquilo está colocado, assim, né? Claro. Imagina. Então, o Pelé tinha 17 anos em 58. Então, se a minha matemática funciona muito bem, ele deve ter nascido em 41 ou em 40, se ele fez aniversário de 18 anos naquele ano, né? Caralho. Que matemática. O que é? Tu tá ligado que ninguém vai verificar se tu tá certo ou errado, né? Só vai. Não, ele tinha 17. Ele foi campeão mundial com 17 anos. É o mais novo da história, assim, né? Pô, louco. E metendo bucha na final, é nóis. Não, assim, então assim, o que é pro Pelé e a forma com que ele foi constituído como cidadão, além de jogador de futebol, e as informações a qual eram colocadas para acesso dele e tal, porque a gente da ditadura militar que começou em 64, só que antes a gente tinha ditadura militar do Vargas também, e até nos períodos democráticos a gente tinha problemas democráticos como a gente tem até hoje, né, no país, assim, e uma época em que a informação circulava muito dificilmente, assim, né. Então, eu entendo a indignação de vocês e eu concordo com o sentimento que está colocado, mas é difícil para a gente chegar para um cara que hoje está beirando aí os 80 bucha aí, falar que não, olha, o Pelé tá com a visão atrasada. Tudo bem. Não, ele é um homem do tempo dele, né? Então, sim. Exato. Não, eu concordo plenamente que ele é um homem do tempo dele, mas a fala é só para mostrar mais uma vez que futebol e política andam de mão dada desde sempre, sabe? Exato. O presidente era da CBD, não era CBF ainda. Na maior parte da ditadura, foi o João Avelange. É o João Avelange que eu falei. Informação aí, ó. Então, exatamente. Mas do futebol, na questão racial do futebol, a gente tem que ver também, por exemplo, durante muito tempo, os negros foram proibidos de jogar futebol no Brasil, né? O Vasco, se eu não me engano, foi o primeiro time que aceitou negros, assim, né? Foi o Bangu. No Sul também tem questão do Grêmio, do Inter. Mas hoje, se a gente for ver, dando uma pincelada assim no futebol brasileiro, só para voltar para o futebol internacional, claro. Os casos de racismo são pouco tolerados assim no futebol, né? Eu lembro de uma Libertadores que o jogador do Quilmes chamou o grafite jogar no São Paulo de macaco, ele saiu do estádio preso. Caralho, sério? Ele dentro de campo. Maneiro isso. Então, assim, é claro que não é isso que vai resolver o problema, né? Mas, numa Libertadores também teve, não teve aquela menina torcedora do Grêmio que tava xingando o Aranha, acho? Não, Copa do Brasil. Ah, perdão. Então, mas ela ela teve a vida dela destruída na internet depois, né? Então, teve uma ação massiva, assim, pra que ela fosse punida, de certa forma. Foi um linchamento online. Só que ela não era a única, né? Toda a torcida tava gritando. Ela virou mártir ali, né? Porque tava toda aquela parte ali de trás da arquibancada tava gritando e a TV, tipo, focou nela, assim, sabe? Ela coitada também, né? Ela cometeu um erro, deveria ser punida de acordo com a lei, né? Mas o pessoal linchou ela na internet. Eu não coitada, mas ela acabou... efeito manada também, né? Sim. Ela acabou pagando como exemplo, né? É que nem esse vídeo que saiu dos 4, 5 idiotas lá com a menina russa falando da... Pode falar buceta aqui? Pode, aqui tá liberado, meu amigo. Da buceta rosa. Já que falou, né? Aí, tipo assim, isso é uma merda. Eles têm que se fuder todos. Só que esse não é um episódio descolado da realidade brasileira. Não é uma coisa que aconteceu especificamente ali e tá tudo sussa porque não, só eles são idiotas. Não, isso é absolutamente comum. Se a gente vê, por exemplo, a repercussão disso no Brasil, tipo, nossa, sério, só por isso? Isso é tão comum. E sinceramente, eles têm razão. Não quer dizer que o que aconteceu ali é errado, não seja errado, não seja ruim. Mas eles têm razão.
isso é tão comum no Brasil. E é verdade. Eu agora há pouco... E é tão comum porque é por isso que precisa ser rechaçado. Claro. Eu não estou dizendo o contrário. Mas eu digo assim, tipo, que acaba se tornando com a proporção que tem por ser na Copa do Mundo e por ser fora do país. Porque isso acontece todo dia, que não seja um exemplo igual, porque, né? Mas que sejam exemplos semelhantes aqui todo dia em todas as cidades do país e segue o baile, né? Até pouco tempo antes de a gente começar a conversar aqui, eu recebi num grupo de WhatsApp uma piada sobre isso, com outro vídeo escroto, assim, a pessoa tá achando isso sussa, tá ligado? Então, assim, é complicado, assim, porque é legal porque a Copa do Mundo, ela te coloca visibilidade maior, como é um evento mundial, por uma questão óbvia, né? Sobre determinados temas. Mas não quer dizer que isso, de fato, essa indignação que aconteça por esses exemplos na Copa do Mundo se reflita num crescimento de conscientização no Brasil sobre, por exemplo, a questão do machismo e de forma tão humilhante e violenta como aconteceu na Rússia. Ano passado não, pra mim eu viveria uma Copa do Mundo todo ano, né? Mas enfim, há 4 anos atrás que teve a Copa do Mundo no Brasil, teve uma campanha do Luciano Huck, né, mais um idiota da Rede Globo, falando assim, se você, brasileira, quer arrumar um namorado gringo, escreva aqui pro nosso programa do Caldeirão. Sabe, tipo, praticamente oferecendo as meninas, assim, pros turistas, ou sei lá, pra quem que ele tava querendo, sabe? Mas enfim, tipo, oferecendo as brasileiras, sabe? Tipo, tá aqui a nossa carne brasileira, vamos aqui leiloar, vamos aqui. Então... E agora na Copa também, a seleção da Argentina que recebeu umas instruções, assim, sei lá, da CBF da Argentina, não sei, não entendo nada, mas pra como conquistar russas Nossa. Não foi uma moça lá do parlamento russo, agora eu não sei daí qual é a organização política da Rússia, mas que ela falou que as moças russas deveriam evitar transar com estrangeiros para evitar no futuro discriminação, né, contra a miscigenação, blá 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 blá. Vai, caralho, mano, que parada agressiva, né, velho? Não, o que eu vi foi alguma coisa relacionada a genética para serem melhores no esporte, alguma coisa assim, para as russas procurarem fazer sexo com os jogadores. Caramba, mano. Pra melhorar a genética no esporte. Cara, eu não acredito que a gente voltou pra década de 40, saca? Tipo, tá surreal. Não, e o que a Mari... Década de 40 do século passado, né? O que a Mari colocou da Copa passada aqui no Brasil, vamos falar aqui do nosso território, do nosso pequeno feudo chamado Santa Catarina. O Florianópolis sediou um evento para os treinadores da Copa, um pouco antes do evento, antes da Copa do Mundo, e o Diário Catarinense fez um encarte turístico, né, para um evento dos treinadores das equipes que disputariam a Copa de 2014, e nesse turístico a contracapa é uma propaganda do Bocar, né, que é o famoso puteiro aqui de Florianópolis. Então, assim, isso é turismo sexual. A gente está falando de, como a Mari estava colocando ali, de produto de exploração, de produto de exportação brasileiro. Bem, inclusive, a mulher e a carne e o corpo da mulher. Inclusive na entrada da cidade. Na porta de entrada da cidade tem um outdoor. Gigante, assim, logo antes das pontes, assim, tem um gigante às vezes é do Bocar, às vezes é de outro, mas assim, tem sempre ali naquele ponto, né, uma moça, né, e aí a propaganda, venha, sei lá, tem uma noite incrível aqui, blá blá blá, etc. Então, o que eu ia falar é que assim, mais do que política, eu acho que a gente tá falando que futebol e os desdobramentos vários na sociedade, né? Porque a gente já falou de claro. Política, de racismo, de machismo, então não dá pra gente pensar o futebol espetáculo, que é esse sobre o qual a gente tá falando, que né, o futebol Copa do Mundo, o futebol Brasileirão, o futebol Copa, sei lá, campeonato europeu. Não dá pra gente pensar nesses campeonatos ou nessas equipes ou esses jogadores, esses homens
sem mobilizar todo um aspecto social, né? A gente pode falar sobre migração, porque esse negócio aí de não se misturar, ou se misturar com jogadores de outros países para melhorar a raça russa, sei lá do que está se falando nesse momento, né? Isso aí para mim beira a maluquice, assim. Mas então é pensar como o futebol, ele tá implicado em diversos âmbitos da nossa vida, né? Tipo, política, social, falar sobre raça, falar sobre gênero, e que a Copa, ela só dá visibilidade para todas essas... Acho que é uma confluência, assim, de várias coisas, né? Exato. Várias pessoas querendo falar e colocar seu posicionamento, que às vezes é divergente, às vezes é confluente, mas falar sobre todas essas coisas, sabe? Tipo, acho muito importante ter esse espaço, assim, pra gente poder pensar um pouquinho na Copa e nos desdobramentos, sabe? Talvez, como o Carlos falou, tipo, se não fosse pela Copa, aquela história lá do vídeo da menina russa nunca seria um assunto, né? Porque acontece todos os dias e a gente não fala. Não, eu acho que o que tu acabou de fazer foi um apanhado, assim, um resumão geral do que era o objetivo nesse nosso bloco 1 aqui. Nossa, exato, né? Ver o menino Neymar meter 2 gols na final é bom, né? Mas construir uma sociedade melhor por meio de um grande evento mundial é ainda melhor, né? Mas não vai ter sociedade melhor sem Access, tá? Não existe sociedade melhor sem Access. Exato, claro. O Access já é realidade. O negócio da genética ali foi um anúncio do Burger King que prometia hambúrgueres de graça para as russas que engravidassem dos jogadores para assegurar o sucesso da seleção através das gerações. Meu Deus do céu, eu não sabia que tinha marketing por trás disso, hein? Tá vendo, gente? Mais uma equipe provavelmente que patrocina a Copa de alguma forma, Burger King, não sei, e tá aí fazendo bosta, né? Falando porcaria, tipo, é muito surreal, sabe? Mas eu realmente não consigo não pensar esse futebol espetacularizado fora da matriz capitalista, assim, né? De todas as empresas que patrocinam e não dá. Não dá pra pensar. Isso é muito engraçado, um traje cômico, os caras bolando propagandas assim, né? Disputando qual vai ser a propaganda que vai ser vendida, né? Porra, para chegar um negócio desse deve ter muita merda, pior. Pois é, né? Como é que ninguém lá dentro fala, cara, isso aqui vai dar errado, velho? Imagina que ninguém para mandar essa? Não, a reunião de pauta deve ser ótima, assim, né? Assim, pô, vamos fazer um troço nazista pra caralho aqui? Eu acho que ficar susto na real na Copa do Mundo vai ser da hora, vamos fazer. O nazismo foi há tanto tempo atrás, gente, quase um século, né? Quem se importa? Porra, velho. Mas uma outra questão que a Mari até pontuou ali, que eu queria até jogar para um outro lado, que é a questão da imigração e tal, né? Muita gente criticou alguns países da Europa que tem uma política contra a imigração agressiva, assim, né? E xenofóbica, de certa maneira. Mas as seleções, né, desses países tem diversos imigrantes, muitos africanos, né, que são naturalizados e que jogam pela seleção, por exemplo. Né? Esse é um debate aí meio contraditório, né? São duas pautas, na verdade, contraditórias, né? Que o futebol às vezes traz pra gente, né? Essa questão, assim, dos jogadores, assim, das nacionalidades, pô, dá pra fazer até um seriado sobre isso, assim, né? Porque é pauta pra caralho, assim. Mas se a gente for ver, por exemplo, qual que é o maior jogador da história da seleção francesa? O Zinedine Zidane, né? Que os pais são argelinos, né? E aí a gente vai pegar toda a história de violência do Estado francês contra a Argélia, por exemplo, de dominação e tal. A forma de violência que existe contra os imigrantes argelinos, né? Acredito até que o fato de Zidane ter estourado como estourou tenha talvez tido um reflexo nessa questão. Tudo bem, não vai resolver toda a questão de preconceito, mas pode ter dado uma melhorada, talvez. Eu nunca fui à França, não vivo aquela realidade para saber. Mas pra gente ver, assim, né, o time da França hoje, principalmente, é um time recheado de estrangeiros, ou de descendentes de estrangeiros, né? Você vai pegar Mbappé, Dembélé, assim, todos os nomes de origem claramente africana com colonização francesa, assim, né? E como já dizia o Luiz Roberto na última Copa, aqueles negros maravilhosos que saem tabelando, né? E não só na França, assim, a França tem mais, assim, mas vai pegar isso em vários lugares, assim, né? Então, a relação
que existe, principalmente nos países da Europa, que são os principais colonizadores, né, invasores das nações, sobretudo da África, da Ásia e aqui da América, né? Quer dizer, então a gente vai para lá e a gente é o terceiro mundo, é o que é a escória da humanidade, mas quando surge um jogador de futebol importante ali que escolha defender aquela nacionalidade, é um ídolo, né? E aí acaba uma contradição enorme, assim, né? Um cara que sofreu muito com isso é o Balotelli, né? O Balotelli jogava pela Itália e ele é negro, né? Tal, e é um grande atacante que infelizmente acabou deixando outras prioridades assumirem o futebol, mas assumiram o lugar do futebol para ele, mas ele jogava muita bola, o Balotelli. E o Balotelli marrento, e aí ele era criticado por ser marrento, né? E uma vez ele explicou isso, sabe? Eu era o pretinho da Itália, tá ligado? Da minha escola, onde eu convivia, eu era... Se eu não fosse marrento, os caras passavam por cima de mim. Se eu não me garantisse, os caras passavam por cima de mim. E hoje eu jogo bola pra caralho, você marrento uma milha, tá certo, pô. Só pra lembrar que a sugestão de tratar de Copa do Mundo, não necessariamente Copa e política, né? Mas foi de um ouvinte nosso, que é o Guilherme Garbim, que ele sugeriu, o tema Copa agora, né? Aproveitem e pode fazer um episódio sobre isso também. Só pra lembrar. Boa, então agradecemos ao Gui Garbim pela dica e que, pô, rendeu um papo sensacional. E vamos encerrar esse primeiro bloco e que no próximo tem mais. É agora, vambora Neymar, pra cima dele, jogou com o Neymar, Neymar, a bola chega bem, aí Neymar arrancou, Neymar tá na área, cruzamento não chegou pra ele, Neymar, gol! Eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar, o até gringo sambo, é nóis, e ó como que eu vou, hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Certo, pessoal, então aqui, começando o segundo bloco, a gente vai ter uma costurada no assunto aqui sobre não envolvimento de futebol e política, dá pra andar junto, não dá pra andar junto, a gente falou bastante disso. E agora, o objetivo desse segundo bloco e final, né, é a gente pegar alguns contextos aí onde as Copas influenciaram os contextos de alguma maneira influenciaram a Copa, né, e dar uma brincada com essa relação, né, com os possíveis desdobramentos, né, dentro desse grande evento mundial maravilhoso. Mas antes, a Mari te lembrou de uma anedota, como bem o Carlos falou, uma anedota interessante sobre a torcida do Liverpool, né, Mari? Divide aí com a gente. Então, pra gente pensar ainda como futebol e política tá super relacionado, não só no Brasil, eu lembrei desse vídeo, se vocês quiserem, joguem aí no Google, no YouTube, vocês vão achar. Eu vou colocar na descrição, viu? Na descrição do post. Que são os torcedores do Liverpool cantando a musiquinha, não vou cantar em inglês, mas vou traduzir, né? Eles cantam assim, quando a Margaret Thatcher morrer, a gente vai dar uma festa. Quando ela morrer, a gente vai dar uma festa. Então eles estão cantando isso, e aí tem esse vídeo aí de quase 2 minutos na internet, o jogo inteiro cantando essa música, batendo palma, torcendo assim como só os ingleses às vezes conseguem torcer de uma maneira muito legal, e trazendo a referência da Margaret Thatcher, né, tipo, a dama de ferro deles. Boa, muito boa. Eles tratam muito ela como bruxa, né? Sim. E é legal, assim, porque tem várias imagens da galera comemorando a morte dela, assim, né? Muito louco isso, cara. E sobre a Margaret Thatcher, é só uma lembrança, assim, que fica pra posteridade, assim, já que ela, graças a Deus, foi embora. Que ela era uma das precursoras mundiais aí da doutrina de Estado mínimo, mas foi enterrada com dinheiro público, né? Sim. Nossa, eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso. Boa. Mas, então, gente, e sobre Copas aí, ó? O que vocês conseguem relacionar aí as Copas do Mundo, né? E os contextos políticos? Vamos começar aí. Então, como eu tinha pincelado ali antes pra vocês, 1978 a Argentina cedia uma Copa do Mundo, a única que eles sediaram até agora, no meio da ditadura, e eles vencem a Copa, né? E aí tudo bem, né? Não vamos entrar naquele negócio, se você sabe, se soubesse o que aconteceu, você ficaria enojado. Né? Mas eles compraram o jogo do Peru, né? O grupo ali era Brasil, Itália, Argentina e Peru. A Argentina precisava vencer de 6.
e venceu de 6 com... Agora, talvez quem for ouvir aí tenha me xingado, porque talvez eu tenha errado algum número. Eu não me lembro se eles precisavam vencer de 6, venceram de 8, ou se precisavam vencer de 6, venceram de 6. Enfim, mas precisavam vencer por uma margem enorme de gols, provavelmente 6 gols, e compraram o jogo. A ditadura comprou o jogo. Eu não sei se a ditadura comprou o jogo ou sequestrou a família dos jogadores, que é bem possível também, né? Ou sequestrou os passaportes dos caras, sei lá. E eles foram lá, entregaram o jogo na cara dura, e o Brasil acabou eliminado naquela Copa por causa disso, ficou atrás da Argentina por causa desse saldo de gols, e depois na semifinal e final a Argentina acabou se sagrando campeã, assim, né? Então, assim, como é que separa futebol e política, né? Ainda nesse meandro aí, a Copa parou de 38 até 50, não teve, foi um período, né, de 12 anos sem Copa, porque no meio desses 12 anos aconteceu um troço muito conhecido como Segunda Guerra Mundial, né? Então, como é que a gente vai separar a política mundial? É um evento pequeno aí que rolou aí. E como é que a gente vai separar, né, o contexto político e futebol? Não vai, né? Então, Ângelo, tu tinha umas coisas pra comentar, não tinha? As coisas pra comentar tinha algumas. Não, quando a desenvoltura de Ângelo. Tava pensando nesse bloco 2, né? Quando tava pensando nesse bloco 2, era mais trazer, então, alguns casos mesmo de Copas do Mundo, né? De relações de política e Copas do Mundo ao longo do século XX, da história, pra comentar. E daí o que me vinha na cabeça antes era sempre o caso da década de 70. Foi a Copa de 70, né? Foi 70 ou 72? 70. Porra. Foi 70, então, né? Dá pra ver mesmo que ele não sabe porra nenhuma, né, coitado? Ele não sabe no ano que teve a Copa. Eu tô sendo sincero, enfim. Mas o... Tá, mas 72 foi durante o governo né? Porra, 72... que foi durante o governo Médici, né, que foi conhecido aí por ser o governo que acabou com a guerrilha urbana, né, que aniquilou, mais matou pessoas aqui, e começou os combates lá com a guerrilha do Araguaia. Ou seja, foi o governo mais sanguinário, né, o governo mais autoritário, continuando aquela repressão que já tinha começado com Arthur Costa e Silva antes. E só que nessa época, né, o Médici, ele se beneficiou ali de uma conjuntura de coisas que ajudavam ele a afastar as críticas do governo dele, né? As críticas internas que tinham da população, que talvez não tivesse tão engajada, certo? E a Copa foi um desses elementos que favoreceu, né? Também. A gente tem ali a confluência não só da Copa, né? Aquela seleção que... Isso daí eu sei de futebol. A seleção de 70 era top. Era foda. Mas a questão... Mas eu vou aí do com a mão na tua cara. É por isso que a gente grava com o Carlos longe, cara. É por isso que a gente grava com o Carlos longe. Mas... Sou violento. E daí também teve a questão da televisão, né? O Carlos, acho que pode comentar isso melhor ali depois. Que a TV, ela foi popularizada nesse período. E o milagre econômico também, né? Que aumentou um pouco o consumo. Aumentou muito o consumo para poucos, né? Para os mais ricos. E para a classe média ele aumentou um pouquinho, só que já era o suficiente para calar a boca da população conservadora já. A Copa de 70, ela é muito emblemática nesse assunto, né? E para mim ela é muito especial, porque eu tava lá, não zoando, porque tava lá, tem muito a ver com o que eu estudei, assim, né? Eu que estudo jornalismo. Então, por exemplo, o que o Ângelo colocou das televisões, né? Que a gente estava conversando antes em off ali, né, o Chateaubriand, que é quem traz as televisões para o Brasil, traz 300 televisores só, né? E é o Médici, é o governo Médici, que faz com que a televisão fique popularizada no Brasil para que possa chegar com mais facilidade na população, como o Getúlio fez com o rádio, por exemplo, né? O Getúlio tinha programa de rádio que ele dava feliz aniversário pra Dona Maria no interior do Piauí. Porra, como é que ele não vai conquistar alguém com isso aí, tá ligado? Tudo com serviço de informação, de vigilância fudido, assim, né? A Copa de 70, pra tu ver, o treinador um jornalista comunista, né? João Saldanha, não? João Saldanha. E o Saldanha, ele tava ali meio que tipo, sem saber como é que eu tô aqui ainda, no meio da ditadura. Eu ainda todo mundo sabe que eu sou comunista, eu sou um jornalista, eu sou um cara contestador, e eu tô aqui no meio que
tinha alguém pra segurar ele ali, tinha uns amigos e tal. E aí o Médici, que era torcedor do Atlético Mineiro, queria o Dadá Maravilha na seleção, né? O Dadá Maravilha não era convocado pelo Saldanha. E o Saldanha deu uma entrevista e falou assim: olha, o presidente escala o seu ministério e eu escalo o meu jogador. Eu não dou palpite no ministério do presidente, ele não dá palpite na minha seleção. E aí ele foi demitido da seleção e o Zagallo assumiu para disputar a Copa do Mundo, né? Sim. Então imagina, como é que a gente vai dissociar não só o assunto político e futebol, mas esse meandro que me coloca dentro, que é a parte da comunicação também. Eu tô lembrando aqui de um episódio da Copa, já que a gente falou de 70, eu falo da Copa de 86, tô lembrando daquele jogo clássico, né, da Argentina com a Inglaterra, em que Maradona fez 2 gols, né, um com a mão, que chama até a Mano de Dios, e como os jornais argentinos na época retrataram essa vitória da Argentina sobre a Inglaterra como uma espécie de revanche, né, com as Guerras das Malvinas, que tinha acabado acho que uns 3 anos antes, 4, 5 anos antes. Então tem... Eu acho, Malvinas. Olha só que mal. 82, né? Então tem essa ligação ainda, tipo, dessa performance do Maradona, dessa vitória da Argentina sobre a Inglaterra, repercutindo também nos meios de comunicação, que eu estava falando agora, dos jornais falarem, né, dessa espécie de revanche, assim, dentro de campo, de uma guerra que foi fora de campo, né, então comecei falando da Margaret Thatcher, eu continuei falando dela, né, tipo, mas começou fora de campo, pra dentro de campo, assim, e ainda pensando na próxima Copa, 2022, né, que vai ser, acho que é Catar? Vai ser no Catar? Catar. Seria no Catar. Saiu uma reportagem agora no começo, antes dessa Copa, que a Arábia Saudita, acho que o Egito, Emirados Árabes romperam as relações diplomáticas com o Catar e que a FIFA está num impasse político aí de tentar revisitar essas relações e ver como é que vai ser feito até mudar a sede da Copa em virtude dessas relações diplomáticas que foram rompidas, né? Então tudo isso influencia, né? O lugar onde é feito, os jogos que replicam às vezes conflitos de guerra de um passado, assim, então eu acho que o futebol traz todas essas questões pra gente pensar, né, pra gente discutir. Acho que tu falou do jogo da Inglaterra e da Argentina, me lembrou também na Copa 98, teve um jogo que é Irã e Estados Unidos. E aí eu lembro de estar assistindo o jogo, o Galvão Bueno narrando, e ele, o jogo da paz, não sei o que é o jogo da paz, pra selar a paz, aí, jogo da paz. Aí tava o A1 no finalzinho, Irã fez 2-1, comeu o cacete no meio do campo. Aí o cara quis pegar a bola, aí o cara do Irã quis pegar a bola, um já deu um chute nos cornos do outro. E eu lembro do Galvão, não, é o jogo da paz, não faz isso, é o jogo da paz. Que sensacional. Ai, mano. É o jogo da paz. Eu consigo imaginar o Galvão Bueno falando isso, é a cara dele. Tá. Não, é só uma coisa que eu tinha visto essa semana, só que eu tinha esquecido de botar ali na nossa pauta em off, né? A Globo, naquele programa Conversa com Bial, eles fizeram, nessa semana agora que passou, um episódio falando de futebol e política, das relações de futebol e política. Não sei se... Nós somos bem melhor que o Bial, né? Vamos falar a verdade. Aí, ó. Não sei... Eu não sei se foi uma tentativa da Globo, sei lá, de tentar abafar ali a repercussão que teve a questão ali do Thiago Leifert. Ou sei mas lá, isso faz meses, né? Esse negócio do Thiago Leifert faz assim uns 3, 4 meses, né? E esse programa do Bial, mas ele tem uma liberdade... da Copa eu acho que voltou um pouco. Porque esse programa do Bial, ele tem uma liberdade política para trocar sobre esses assuntos. Não é a primeira vez que ele faz isso e tal. Ele tá sempre tentando cutucar algum assunto político, assim, e tal. Que eu acho até razoavelmente interessante, assim, né? Então, talvez não seja, assim, uma questão editorial, possível, assim, né? Mas, em se tratando de quem é, a gente não duvida nunca de nada, né? Biel foi correspondente de guerra da Globo ali nos anos 80, né? Acho que o cara ganhou o passe livre que ele quiser fazer depois disso, mas não tô dizendo com isso que eu concordo com o que o Biel fala, né? Eu também acho ele um outro cara muito problemático, assim, mas... Sim, mas só trazendo... Caraca, o cara foi correspondente de guerra e ainda apresentou o BBB, esse cara tem uma história... É difícil, eu não sei o que é pior, né? Ir por Oriente Médio ou pro Big Brother. Mas esse cara pode fazer o que ele quiser na vida dele. Mas o Bial, ainda, pelo menos das opiniões que eu vejo, perto de outros cidadãos ali da Globo, é razoavelmente melhorzinho.
E falando... Mas é que no Oriente Médio, se quiser dar um fim na tua vida, até dá, né? No BBB não tem como tu escapar de lá. No pior hipótese, sai pelado. Mas só comentando isso que eu trouxe, né? Que ele entrevistou nesse programa foi o Rivelino, que acho que jogou nessa Copa, né? De 70. Jogou. E o Raí. E daí eles falaram do Sócrates, falaram da democracia corintiana, né? Mas eles falaram também do João Saldanha, que a gente começou a falar aqui nesse bloco. Aí é uma frase do Rivelino que ele diz o seguinte: a imprensa fez uma campanha para o João Saldanha para derrubá-lo e conseguiram. Então aí, ó, política e falando sobre a Globo, não sei se vocês já perceberam a estátua o monumento operário à camponesa. A Globo filma a estátua de um ângulo de visão que não aparece a foice e o martelo. Olha só. Mas olha só. Tudo volta, né? Agora, no último jogo da Rússia, a Rede Globo teve que admitir que quem venceu a Segunda Guerra foi a União Soviética, né? Isso foi sensacional. E André Milbago, né? Mas, falando em União Soviética e Copa da Rússia, aqui, eu não sei se vocês viram recentemente, mas tava circulando umas matérias aí acusando o governo russo de higienizar as ruas em relação aos cachorros de rua. Porque nas proximidades dos estádios e tal. Eles estavam, né, eliminando ou transferindo esses cachorros para outro lugar. Beleza. Né? Se é verdade ou não interessa aqui para a pauta que eu quero levantar. Mas eu acho curioso que daí em 2014 no Brasil, né, aconteceu a mesma coisa aqui com pessoas, né? Muitas pessoas foram moradores de outra. Houve esse processo de higienização das proximidades de vários estádios. E aí, é que eu não sei muitos detalhes, né? Mas vocês podem até talvez comentar alguma coisa a respeito nesse sentido, mas... Então, eu na Copa de 2014, eu tava morando em São Paulo e eu fui nos jogos, quase todos os jogos que tiveram na cidade de São Paulo. Que foi no estádio que hoje é do Corinthians, assim. E o estádio fica no meio de uma comunidade. Podemos dizer a palavra favela. Só que era um bairro pobre, sempre foi. É um bairro bem pobre, assim. Acho que é o segundo bairro mais pobre, perde só pra Guaianazes, que é o bairro vizinho. Que vizinho é assim, né? Tipo, todo mundo junto, porque não tem uma separação, uma linha separando, né? Tudo junto. Conurbado, assim, né? Conurbado, essa é a palavra, exatamente. E aí... a gente tava indo pro estádio de metrô, porque ir de carro sem nem pensar, e o ônibus não existe, saindo o ônibus do centro pra Itaquera, porque é longe. E dentro do ônibus, dentro do trem, era engraçado perceber que a galera que tava indo pro jogo era só a galera branca, e a galera que tava saindo do trabalho porque ia ter jogo era a galera negra, sabe, pobre. E era bizarro, porque dava pra ouvir os comentários dos caras, dos tiozões lá, os ricás com ingresso pra ir pra Copa, falando, aqui é um bairro perigoso, né, não sei o quê, tem que tomar cuidado, esconder o relógio, esconder a carteira. E aí, assim, eu fazia pesquisa na época no bairro de Guaianazes, que é o próximo bairro depois, né, o bairro mais pobre da cidade de São Paulo. E, cara, foi muito estranho pra mim ver aquela coisa, assim, de pegar um jogo de Copa, que a gente sabe que vai uma galera mais elitizada, não é um futebol acessível para todo mundo, porque os ingressos são caros, assim, e fazer um jogo desse... O brasileiro já não é mais também, né? Não é mais mesmo. E fazer um jogo de Copa, né, a abertura lá foi bem no dia do aniversário do Figueirense, até levei uma bandeirinha do Figueirense também pra dentro do estádio, tipo... esse jogo, tipo, lá no meio da comunidade, no meio da favela, tipo, aquele estádio do Corinthians, tipo, gigantesco, assim, tipo, um elefante branco no meio da comunidade, assim, e aquela galera, e aquela galera, tipo, aquela galera com dinheiro indo assistir o jogo e falando mal do bairro, assim, ao redor, sabe, fazendo uma crítica social nada foda, assim, sabe, uma coisa bem coxinha. E foi muito estranho, assim, pra mim foi um choque, assim, foi um estranhamento muito grande. Então o que eu sei é que lá em São Paulo pelo menos não teve essa higienização, assim, ou pelo menos, mas teve uma imposição de um estádio, tipo, multimilionário no meio de uma comunidade extremamente pobre, sabe? E aí tinha, no caminho que você desce na estação anterior para caminhar até o estádio, tem a Coab, não sei se vocês sabem, a Coab é o sistema de moradia popular que tem em São Paulo. Popularizado pelo Netinho, né?
Pelo netinho Conheço de Paula. pelo netinho de Paula. É isso aí, vou encontrar a Exatamente. minha Cinderela na Coab. E aí tava as paredes da Coab, todas pintadas de verde e amarelo, assim, com os desenhos e tal. E os moradores da Coab, eles estavam num cordão de isolamento pra dentro das Coabs. Eles não podiam ficar no caminho de quem tava indo pro estádio, tá ligado? Mas as paredes estavam pintadas e tal, bem bonitinho, bababá, bababá. E assim, tipo, pobres pra lá e brancos pra cá, e ricos, pobres e negros pra lá e brancos e ricos pra cá, sabe? Tipo, é um apartheid. Essa higienização que eu acho que o Gui tava falando, né? Essa ideia de... Não, em São Paulo teve bastante... Em São Paulo teve bastante higienização, né? Eu tive a oportunidade de visitar a ocupação de Itaquera naquele ano, 2014, antes da Copa. E a ocupação do MTST, e vai ter bolos, não, e aí a gente conversava, a gente conversava com o pessoal lá, e eles explicavam assim pra gente que, é bem como a Mari tá falando, assim, né, Itaquera é um bairro muito pobre, assim, né, só que quando você coloca o estádio do Corinthians ali, você começa a criar uma região nobre ao entorno daquilo. Então, aquelas pessoas pobres que moram ali começam a ter a sua permanência ali inviabilizada, e são expulsadas, são expulsas, né, são empurradas cada vez mais para as periferias da periferia, né? Então, aí vai começar a criar comércios que condizem com o lifestyle ali do estádio, né, e toda uma vida ali que não faz parte da realidade daquelas pessoas, né? Então os aluguéis ali vão começando a ficar muito caros, né? Você já não, o filtro, sobretudo racista que existe, já vai aumentando. Então você não vai alugar um troço para alguém que de repente tem uma condição menor, uma cor desprivilegiada, vamos dizer assim, né? Ou seja, para você começa a tirar os negros dali, os pobres dali, e começa a escolher o seu público, né? Claro, eu falei corpo desprivilegiado de uma forma irônica, por favor. E vai começando a escolher o seu público dali, né? E esse era a pauta muito importante da rapaziada que estava na ocupação, assim, né? Que era, 6 mil famílias, se não me engano. Eu cheguei lá no dia seguinte a que eles tinham conseguido... não foi antes, foi um mês depois da Copa. Que cheguei lá no dia seguinte que eles tinham conseguido o direito para construir o seu condomínio ali, né? Então tá todo mundo muito feliz, assim, muito alegre, né? No ano 2011, eu estava em Porto Alegre, num evento de estudantes e tal, e sobre a Universidade Popular e tal, bem legal, assim. E aí tinha um rapaz que era de uma comunidade ali de Porto Alegre, que, se eu não me engano, é Vila Cruzeiro o nome. E ele falava assim, cara... o pessoal tá querendo comprar os barracos e as casas ali da Vila Cruzeiro para fazer estrada, para viabilizar a vazão para a Copa, assim, né? E ele falava assim, eu sou a única pessoa da minha comunidade que entrou na universidade, cara. E isso é muito foda, tá ligado? E aí, assim, olha e as pessoas vivem naquelas casas há muitos anos e tal, e por mais que de repente não vivam em uma situação agradável, colocando assim estruturalmente, né? Elas têm a vida inteira delas construídas naquelas regiões, né? Então, o que acontece muito, o que aconteceu para a Copa e aconteceu também para o Pan-Americano de 2007 no Brasil, é o avanço do interesse imobiliário, mas para viabilizar esse avanço, os incêndios, que até agora ninguém sabe como é que começou, né? Depois, o Odebrecht quer comprar determinada área, mas ninguém quer vender, de repente pega fogo em todos os barracos ali. Ai, meu Deus, como é que isso aconteceu? Bom, agora desvalorizou e vamos comprar de graça, quase, né? Então, a gente não pode esconder como isso acontece, que essas paradas acontecem, assim, né? No próprio ano de 2014, eu tava vendo o Redação Sport TV e tava ali o André Rizek falando sobre as obras da Olimpíada de 2016. E ele falava, assim, que tinha rolado uma greve no Engenhão, se não me engano, por conta de que os trabalhadores estavam sendo ameaçados, inclusive com capatazes armados, assim, né? Mas o mote da indignação é que a obra tinha parado, ia atrasar a obra porque os caras fizeram greve. Tipo, foda-se, os caras estão sendo ameaçados por gente armada para trabalhar para além do seu horário e para aceitar a exclusão de direitos deles, assim, né?
O problema é que vai atrasar as obras, tá ligado? E essa é a grande piada que até hoje a gente faz, assim, né? Que é verdade também, claro, tem obras que não estão finalizadas até hoje e tem obras que nunca vão ficar finalizadas. Só que esse é o menor dos problemas, embora também seja um problema de determinada ordem, assim, né? O que está colocado ali é a violência em cima de trabalhadores que muitas vezes moram naquelas áreas onde eles estavam tendo que trabalhar, foram enxotados e tinham que trabalhar, assim, né? Para a construção de estradas, ou estádios, ou hotéis, resorts, sei lá, tudo isso que foi colocado ali, né? Então essa violência que existe social para viabilizar a Copa e para que a Copa seja como as grandes conglomerados querem, é fodido, cara. Padrão Copa, né? Padrão FIFA. Padrão FIFA, Olha aí. Padrão FIFA, Rapaz, então... Falei pra caralho, né? Foi mal. Acho que com esse clima meio que pra até baixo, triste. assim, a gente pode finalizar, né? Mas... Você vai até quebrar uma Pois cerveja, não, mas assim, eu acho que foram pontos muito bem levantados. Pariu, a Alemanha ganhou. E assim, a conclusão... Tá vendo? Daí deixa a gente mais triste ainda. Aí é complicado, né, cara? O fantasma do 7-1 ronda a cabeça dos brasileiros. Mas, acho que a gente finaliza bem o nosso papo que a conclusão é bom. Política e Copa do Mundo, gente, futebol e esporte de modo geral, eles estão intimamente ligados por conta de várias relações complexas, né, que a gente mencionou, né? O evento em si, né, o esporte em si, pode não ter origem política, mas os assuntos políticos vão permear esses esportes, né? Afinal, eles são grandes acontecimentos que as pessoas se envolvem, que envolvem as pessoas, né? Você pode não gostar de Copa, você pode não acreditar no Hexa, você é um arrombado. Não, você não pode não acreditar no Hexa. Querendo ou não, a Copa vai afetar a sua vida de alguma maneira. Isso. Vocês viram a final, aliás, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui, que o Neymar, ele elogiou a comunidade otaka brasileira, porque o pessoal realmente apoiou o Brasil por conta das imagens de animes de personagens de animes com cores da Copa do Brasil. Olha, o Neymar elogiou Neymar reconheceu balança os otakus, um pouco meu amor por ele, mas isso não vai abalar a nossa relação, Neymar. Ninguém tá... Quer dizer, agora terminou o episódio triste ainda. Não podia ficar pior, assim. Pô. Mas... Otaku nem a gente. Não, é isso aí, galera. O Hexa já é uma realidade. Porque os otakus estão se unindo pelo Brasil. Só pra complementar o balanço que o Gui fez, que não dá pra desassociar, e que tentar desassociar, né, tentar abafar, tentar dizer, não, esse é um lugar isento, é também uma atitude política. Só finalizando com isso. A gente não deixa, não foge da política. Isenção não existe, porra. Esse discurso de fugir dela já é político, já. O social é político, né, gente? Viver Exato. É política, né? Tipo, todo momento pode ser. Não ser aquela política lá de como é que é? De palanque, assim, ou de qualquer coisa do tipo, mas não é política formal. Mas viver é política, né? Quando você faz uma decisão ou não, escolhe uma coisa ou não, ou decide uma coisa ou não, você tá fazendo política também, né? Então. E o futebol, ele é próprio um movimento social. Até a partir do momento que tu junta os vizinhos pra pintar uma rua, isso já transformando o espaço e assim transforma a sociedade que tá em volta. Muitas pessoas, né? Exatamente. Sobre esse lance de pintar a rua, só um comentário final aqui. Teve uma cidade no Piauí que em protesto pintou a rua com as cores da Argentina, com o balãozinho, com a solzinho da Argentina e tal, né? Ou seja, se fuder, a gente vai cair na primeira fase. Essa comunidade do Piauí, a gente pau no seu cu, os arrombados do caralho. Carlinhos Pistola. Ai, meu Deus do céu. Sensacional. Pistolou, né? Nossa, a gente nem falou do Canarinho Pistola, que é simplesmente a melhor coisa do mundo, né? Ai, meu Deus. Pode fazer jabá? Diga. Não, eu só queria dizer pra curtir a página Canarinho Sinistro. Vai lá, compartilha. É o canarinho mais comunista da internet, então curta aí. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, gente, Mari, Carlos, William. Valeu. Agradecer a presença de vocês, vocês contribuíram de maneira incrível aqui pro podcast. E é isso aí, pessoal, o Cornecast vai ficando por aqui.
quiero yo. Neymar! 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 Gol! Saída pela esquerda.